Eu sempre acreditei que rios tinham memória. Alguns lembram de quem os respeita, outros guardam rancor. Aquele, em especial, parecia lembrar de tudo. Cheguei ainda antes do amanhecer. O céu estava pesado, encoberto por nuvens grossas que pareciam pressionar o mundo para baixo. O rio se estendia à minha frente como uma faixa escura, larga demais para atravessar nadando, silenciosa demais para parecer normal. A água não refletia nada, nem o céu, nem as árvores tortas da margem. Era como olhar para um buraco sem fundo. O cheiro era estranho. Não era apenas lama ou vegetação úmida. Havia algo metálico no ar, quase como ferrugem misturada com carne velha. Respirei fundo e senti um arrepio involuntário subir pela espinha. Mesmo ali, parado, com o equipamento ainda no ombro, eu já tinha a sensação de estar sendo observado. A margem era estreita e irregular. Raízes grossas saíam da terra como dedos retorcidos, algumas entrando direto na água, outras se enroscando entre pedras cobertas de limo escuro. Cada passo exigia cuidado. O chão parecia ceder levemente sob minhas botas, como se estivesse encharcado há anos, sugando quem ousasse ficar tempo demais. Enquanto montava a vara, notei algo inquietante. Não havia sinais de vida. Nenhum inseto pousando na superfície do rio, nenhum pássaro nas árvores, nenhum som distante além do vento fraco passando pelas folhas. Era um silêncio pesado, quase físico, que pressionava os ouvidos e fazia meus próprios pensamentos parecerem altos demais. Lembrei das histórias que ouvi na vila próxima. Diziam que aquele rio não gostava de quem pescava por ganância, que quem levava mais do que precisava acabava sendo cobrado. Ri dessas histórias quando ouvi pela primeira vez, chamando de superstição de gente simples. Agora, ali sozinho, com a água escura diante de mim, o riso não vinha. Joguei a linha com cuidado. A boia flutuou por alguns segundos, imóvel, como se estivesse presa no lugar. A superfície da água parecia espessa, densa, quase oleosa. Observei fixamente, sentindo o coração bater mais rápido sem um motivo claro. O tempo parecia distorcido. Minutos se arrastavam como horas. Foi então que percebi o movimento. Algo se deslocava sob a água. Não era rápido como um peixe comum. Era lento, deliberado, como se estivesse estudando a linha, contornando-a. A sombra era grande demais, comprida demais. A forma não era clara, mas dava para notar volumes irregulares, como se o corpo fosse coberto por protuberâncias ou escamas deformadas. Engoli em seco. Minha primeira reação foi recolher a linha, mas meus braços não responderam de imediato. Um medo estranho tomou conta de mim, não explosivo, mas profundo, rasteiro, como se algo dentro de mim dissesse que aquele rio não queria que eu fosse embora tão cedo. A água se agitou levemente. Por um instante, vi algo romper a superfície. Não foi um salto. Foi apenas o suficiente para eu ver parte da criatura. A pele era escura, quase negra, marcada por veios esbranquiçados que lembravam cicatrizes antigas. Onde deveria haver olhos, havia cavidades fundas, brilhando com reflexo opaco, como se observassem sem realmente enxergar. Meu estômago se revirou. Senti as mãos suarem, o frio se espalhar pelos braços, mesmo com o ar abafado da manhã. Aquilo não parecia um animal comum. Havia intenção em seus movimentos. Curiosidade. Talvez algo pior. A boia afundou lentamente. Não foi um puxão brusco. Foi um convite silencioso para algo que eu não compreendia totalmente. Segurei a vara com força, sentindo o peso aumentar de forma constante, como se o rio inteiro estivesse se ligando àquela linha. Nesse momento, tive certeza de uma coisa: eu não estava pescando naquele rio. O rio é que tinha começado a me pescar. O peso na linha aumentava lentamente, de forma constante, como se algo do outro lado estivesse testando minha resistência. Meus braços tremiam, não apenas pelo esforço, mas pela certeza de que aquilo não seguia nenhum comportamento natural. Não havia trancos, nem tentativas de fuga. Era um puxar paciente, quase inteligente. Afrouxei a linha com cuidado. O medo de perder o equipamento era insignificante perto do medo de provocar o que quer que estivesse ali. Assim que aliviei a tensão, senti a resposta imediata. A pressão cessou, como se a criatura tivesse entendido o gesto. Um arrepio percorreu minha espinha ao perceber que aquele movimento parecia uma forma de comunicação.
A água começou a se mover ao redor da boia. Pequenas ondulações se espalhavam em círculos largos, quebrando o silêncio absoluto do rio. O som era baixo, mas suficiente para me deixar ainda mais consciente de que eu estava completamente sozinho. Olhei ao redor, buscando qualquer sinal de ajuda, qualquer presença humana, mas só encontrei árvores tortas e sombras longas se estendendo pela margem. Foi então que o rio revelou mais do que eu gostaria de ver. A superfície se abriu lentamente, como se algo estivesse emergindo com extremo cuidado. Primeiro, surgiu uma parte do dorso, coberta por uma pele grossa, irregular, marcada por placas sobrepostas que lembravam escamas antigas, mas deformadas, mal encaixadas. A coloração variava entre tons de preto esverdeado e cinza morto, como pedra submersa por décadas. O cheiro piorou. Agora era impossível ignorar. Um odor forte de decomposição se misturava com ar úmido, fazendo meus olhos lacrimejarem. Tive ânsia, mas me forcei a não desviar o olhar. Instintivamente, eu sabia que virar as costas seria um erro. A criatura se moveu mais um pouco, revelando parte da cabeça. Não havia uma forma definida como a de um peixe comum. O crânio era largo, achatado, com a boca posicionada de maneira estranha, quase vertical. Fileiras de dentes surgiam de dentro, longos, irregulares, alguns quebrados, outros tortos, todos amarelados. Eles não se fechavam completamente, como se aquela boca nunca estivesse em repouso. Quando percebi que aqueles olhos opacos estavam voltados diretamente para mim, o pânico se instalou de vez. Não havia emoção ali. Nenhuma raiva, nenhuma fome aparente. Apenas uma tensão fria, avaliadora, como a de algo que já tinha visto muitas pessoas antes de mim. Minhas pernas enfraqueceram. Dei um passo para trás, sentindo o chão ceder levemente sob meu peso. Um estalo seco ecoou quando uma raiz se partiu, e esse pequeno som pareceu ecoar pelo rio inteiro. A criatura reagiu imediatamente. O corpo submerso se deslocou com mais rapidez, criando uma onda baixa que bateu contra a margem e molhou minhas botas. O contato com aquela água foi suficiente para me gelar até os ossos. Não era apenas fria. Era errada. Um frio que parecia vir de dentro, como se algo estivesse tentando se infiltrar pelo meu corpo através da pele. Senti um formigamento subir pelas pernas. Por um segundo aterrador, tive a impressão de ouvir algo. Não era um som externo, mas uma pressão na mente, uma sensação de pensamentos que não eram meus tentando se organizar. Imagens confusas surgiram. Barcos virados, redes rasgadas, mãos humanas emergindo da água e sendo puxadas de volta. Histórias. O rio estava mostrando histórias. Soltei a vara de pesca. Ela caiu na lama com um som abafado, mas a linha continuou esticada, sendo puxada para dentro da água. Observei enquanto o equipamento desaparecia lentamente, como uma oferenda aceita. A criatura afundou junto, levando consigo qualquer ilusão de controle que eu ainda tivesse. O rio voltou a ficar calmo. Calmo demais. O silêncio retornou com mais peso, e a superfície escura parecia novamente imóvel, como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia. Eu sentia. Aquilo ainda estava ali, agora mais perto do que antes, ciente da minha presença de uma forma que me fazia sentir exposto, marcado. Meu coração batia tão forte que doía. Eu precisava ir embora. Cada instinto gritava isso. Ainda assim, algo me prendia ao lugar. Uma sensação incômoda de que o rio não havia terminado comigo. Quando dei mais um passo para trás, senti ao tocar meu tornozelo por dentro da água rasa da margem. Não era uma raiz. Não era um peixe pequeno. Era firme, áspero, e subiu lentamente, como uma mão que aprende a forma daquilo que pretende segurar. O toque em meu tornozelo fez meu corpo inteiro reagir de uma só vez. Puxei a perna com força, quase caindo para trás, sentindo o coração disparar como se fosse explodir dentro do peito. A sensação daquela coisa contra minha pele permaneceu por alguns segundos, mesmo depois de me afastar da água. Era áspera, fria e carregava uma pressão estranha, como se tivesse deixado um rastro invisível em mim. Olhei para o rio com pavor absoluto. A água continuava calma, enganadoramente lisa, refletindo agora um pouco do céu cinzento que começava a clarear. Era impossível imaginar que algo tão monstruoso estivesse escondido ali, a poucos metros de mim, esperando.
Tentei me afastar da margem, mas cada passo parecia mais difícil. Meus pés afundavam na lama, sugados com força, como se o próprio chão estivesse colaborando com o rio. As raízes expostas se enroscavam nas minhas pernas, e a vegetação parecia mais fechada do que antes, formando um corredor estreito que me obrigava a caminhar devagar. Foi então que percebi outra coisa. Não estava mais sozinho. A sensação de ser observado se intensificou, vindo não apenas do rio, mas de todos os lados. As árvores altas pareciam inclinadas em minha direção, e as sombras entre os troncos ganharam profundidade, como se escondessem formas que se moviam lentamente. Ouvi algo atrás de mim. Não um som claro, mas um deslocamento sutil, como água escorrendo onde não deveria haver água. Virei o corpo devagar, com medo do que encontraria, mas não vi nada além da trilha estreita que me levará até ali. Ainda assim, eu sentia. Algo me acompanhava. Quando olhei novamente para o rio, vi mudanças na superfície. Várias ondulações surgiram ao mesmo tempo, espalhadas por diferentes pontos. Não era apenas uma criatura. Outras formas se moviam sob a água, algumas menores, outras quase tão grandes quanto a primeira. Sombras se cruzavam, se aproximavam na margem e depois recuavam, como se estivessem cercando. O cheiro de decomposição voltou com mais força, misturado agora com algo doce e enjoativo, como carne antiga deixada tempo demais ao sol. Minha garganta se fechou, e senti lágrimas se formarem nos olhos, não apenas pelo medo, mas por uma sensação esmagadora de impotência. A água começou a subir. Não foi uma enchente repentina. O nível do rio aumentava devagar, centímetro por centímetro, cobrindo pedras que antes estavam expostas, avançando sobre a margem. Onde a água tocava, a vegetação murchava, escurecia, como se fosse drenada de vida. Então vi algo que fez meu estômago afundar. Partes humanas. Entre as ondulações, pedaços de roupa surgiam e desapareciam, presos a galhos submersos ou flutuando por alguns segundos antes de afundar novamente. Um chapéu deformado pela água girou lentamente, e por um instante tive a certeza de que já o tinha visto antes, talvez pendurado em alguma foto antiga na vila. O rio não apenas matava, ele guardava. Uma pressão forte tomou minha cabeça, como se mãos invisíveis apertassem minhas têmporas. Imagens começaram a surgir com mais clareza. Pessoas diferentes, de épocas diferentes, todas paradas na margem, todas com expressões de esperança ou ganância, todas terminando do mesmo jeito. Puxadas, afogadas, absorvidas. Senti algo dentro de mim responder aquilo. Um medo primitivo, antigo, que reconhecia que eu estava diante de algo muito maior do que qualquer animal. Aquilo era o próprio rio, ou algo que havia se tornado parte dele, alimentado por décadas, talvez séculos, de vidas humanas. A superfície se rompeu novamente. A criatura maior emergiu mais uma vez, agora muito mais próxima. Seu corpo parecia ainda maior do que antes, como se a água tivesse distorcido minha percepção. Vi longas extensões de carne escura cobertas por placas rígidas, algumas quebradas, outras manchadas de um tom esverdeado. Veias grossas pulsavam sob a pele, e da boca aberta escorria uma substância espessa, turva, que se misturava à água do rio. Ela se arrastava em minha direção com movimentos lentos e inevitáveis. Minhas pernas finalmente cederam. Caí de joelhos na lama, sentindo o pânico me dominar por completo. Minha respiração estava descontrolada, e cada tentativa de inspirar parecia trazer o cheiro do rio para dentro de mim. Eu não queria morrer ali, mas o rio já tinha me escolhido. E agora, não parecia disposto a me deixar ir. A lama cedia sob meus joelhos enquanto eu tentava me levantar. Meus músculos tremiam, enfraquecidos pelo medo e pela exaustão. Cada movimento exigia um esforço absurdo, como se o próprio ar tivesse se tornado mais pesado. À minha frente, o rio avançava, engolindo a margem lentamente, como um animal paciente que sabe que a presa não tem para onde correr. A criatura ergueu mais parte do corpo para fora da água. Agora eu podia vê-la quase inteira. Seu tronco era longo, serpentino, sustentado por estruturas ósseas deformadas que se projetavam sob a pele grossa. Em alguns pontos, a carne parecia rasgada, revelando fragmentos endurecidos, como o resto de ossos que não pertenciam apenas a ela. Havia marcas humanas ali, costelas, falanges, partes incorporadas ao corpo,
como se o rio tivesse fundido suas vítimas aquilo que o representava. O horror daquela visão me fez recuar instintivamente, mesmo sabendo que não havia para onde ir atrás de mim. A vegetação parecia agora completamente fechada. Galhos se cruzavam de maneira antinatural, formando uma barreira densa, quase viva. Quando tentei empurrá-los, senti resistência. Não eram apenas plantas. Algo nelas se movia sob a casca. O rio queria me manter ali. A criatura abriu a boca mais uma vez e percebi que os dentes não eram o pior. Dentro, algo se agitava. Formas menores, retorcidas, presas à garganta, como se outras coisas vivessem dentro dela. Espíritos, talvez. Fragmentos do que um dia foram pessoas, agora reduzidas a sombras presas a um corpo que não lhes pertencia mais. Uma pressão violenta invadiu minha mente. Não eram palavras, mas intenções claras demais para serem ignoradas. O rio exigia algo. Não apenas meu corpo, mas minha rendição, minha aceitação. A sensação era de que resistir só prolongaria o inevitável. Sentia a água tocar minha cintura. Depois o peito. O frio atravessava minha pele com facilidade assustadora, roubando minha força, meu fôlego. Cada parte do meu corpo submersa parecia perder a própria identidade, como se estivesse sendo lentamente apagada. Gritei, mas o som saiu fraco, abafado, engolido pelo ambiente. Não havia eco, não havia resposta. Apenas o rio, observando, esperando. Foi então que percebi algo diferente. Entre as imagens confusas que invadiam minha mente, vi uma em especial com mais clareza. Um homem mais velho, com o rosto marcado pelo tempo, ajoelhado na mesma margem. Diferente dos outros, ele não lutava. Estava oferecendo algo à água. Perturbadora. O mar estava calmo demais quando eu cheguei ao cais. Não era aquela calmaria comum de madrugada, mas algo mais profundo, quase antinatural. A água parecia esticada, lisa como vidro escuro, sem ondas, sem reflexos definidos. Nem mesmo a lua conseguia se espelhar direito ali. O barco me aguardava preso ao pier, balançando suavemente, apesar de não haver vento. Era um modelo antigo, de madeira escura, com marcas profundas no casco, como cicatrizes deixadas por anos de uso ou algo pior. O nome pintado na lateral estava gasto e legível em alguns pontos, como se tivesse sido raspado e reescrito várias vezes. Enquanto colocava meu equipamento a bordo, senti um desconforto estranho, uma pressão leve no peito. O cheiro do mar estava diferente. Não era apenas sal e algas. Havia algo velho ali, um odor que lembrava madeira molhada por tempo demais, misturado com ferrugem e algo estagnado, como água presa em lugar fechado. O cais estava vazio. Nenhum outro pescador, nenhum funcionário, nenhuma luz acesa além de um poste fraco piscando ao fundo. Mesmo assim, tive a sensação incômoda de não estar sozinho. Cada estalo da madeira sob meus pés parecia ecoar alto demais, chamando a atenção de algo que eu não conseguia ver. Quando liguei o motor, ele demorou a responder. O som saiu abafado, irregular, como se estivesse lutando para despertar. Por um instante, pensei em desistir, voltar para casa, esquecer aquela pescaria noturna. Mas havia algo insistente dentro de mim, uma necessidade estranha de seguir adiante, como se aquela saída já estivesse decidida antes mesmo de eu chegar ali. Soltei as amarras. O barco se afastou do cais com facilidade excessiva, deslizando pela água sem resistência. À medida que avançávamos, as luzes da costa iam ficando distantes, pequenas e fracas, até desaparecerem por completo. O horizonte se tornou uma linha escura, indistinguível do céu. O silêncio era absoluto. Nenhum som de aves, nenhum estalo de ondas contra o casco. Apenas motor baixo e constante, e até ele parecia distante, como se estivesse vindo de muito longe. Preparei a linha e observei o mar ao redor. A água tinha uma coloração estranha, quase negra, mas com manchas mais claras se movendo lentamente sobre a superfície, como correntes invisíveis. Não joguei a linha imediatamente. Algo me dizia para esperar, embora eu não soubesse o que. Foi então que percebi o primeiro detalhe realmente perturbador. O barco não estava mais exatamente onde eu lembrava de estar. Olhei para trás, tentando localizar qualquer ponto de referência, mas não havia nada. Nenhuma luz, nenhum contorno de costa.
Apenas mar em todas as direções. O GPS estava desligado. Tentei ligá-lo, mas a tela piscou e morreu. O rádio também não respondeu. Um frio percorreu meus braços quando percebi que, apesar do motor ainda funcionar, eu não tinha a menor ideia de para onde estava indo ou de onde estava vindo. Foi nesse momento que senti o barco se mover sozinho. Não foi uma mudança brusca, apenas um leve ajuste de direção, suave demais para ser causado por correnteza. O leme estava parado, mas o casco girou lentamente, como se estivesse sendo guiado. Olhei para o convés e notei algo que não estava ali antes. Marcas úmidas de pés. Eram antigas, deformadas, como se tivessem sido impressas por algo que não caminhava direito. Elas seguiam em direção à proa e depois desapareciam, dissolvidas na madeira molhada. Meu coração acelerou. Engoli em seco, sentindo a boca ficar amarga. Aquele barco já tinha saído para pescar muitas vezes, e nem todos que subiram nele tinham voltado. O motor continuava funcionando, mas o barco parecia ignorar qualquer comando meu. Segurei o leme com força e tentei girá-lo, sentindo resistência estranha, como se algo do outro lado estivesse empurrando na direção contrária. O casco seguia firme, cortando a água lisa com uma precisão inquietante. A iluminação fraca do convés mal alcançava as bordas do barco. As sombras se acumulavam nos cantos, alongadas demais, como se não obedecessem à única lâmpada pendurada perto da cabine. Cada passo que eu dava fazia a madeira render sob meus pés, um som antigo, cansado, carregado de algo que não era apenas desgaste. Aproximei-me da proa, seguindo o rastro das marcas úmidas. À medida que avançava, elas ficavam mais nítidas. Algumas pareciam humanas, outras não. Havia impressões largas demais, dedos longos demais, como se o pé tivesse se deformado ao longo do tempo. O convés estava frio e levemente pegajoso, como se a madeira absorvesse a umidade sem nunca secar completamente. Quando me abaixei para observar melhor, notei pequenos objetos presos entre as tábuas. Um anzol enferrujado, um pedaço de rede rasgada, um botão antigo coberto por sal. Coisas esquecidas, deixadas para trás. Ou coisas que ninguém teve tempo de recolher. Senti um aperto no peito ao perceber que aqueles não eram apenas restos de pesca. Eram vestígios de pessoas. Olhei em direção à cabine e tive a impressão de ver movimento atrás do vidro embaçado. A luz piscou por um segundo e a silhueta desapareceu. Meu corpo inteiro se enrijeceu. O medo não veio como pânico imediato, mas como uma certeza lenta de que aquele barco não estava vazio. Chamei por alguém, mesmo sabendo que não deveria. Minha voz saiu fraca, engolida pelo silêncio do mar. Nenhuma resposta veio, mas senti algo mudar no ar, como se minha presença tivesse sido finalmente reconhecida. O cheiro ficou mais forte. Madeira velha, sal, algo doce e enjoativo que lembrava matéria em decomposição. Cada respiração se tornava mais difícil. Passei a mão no rosto, tentando manter o foco, tentando não pensar em quantos corpos aquele barco poderia ter carregado antes de mim. O mar ao redor começou a se mover de forma diferente. Não eram ondas. Eram deslocamentos suaves, circulares, como se algo estivesse nadando em volta do casco, acompanhando o barco em silêncio. A água escura refletia formas distorcidas, alongadas demais para serem apenas sombras. A lâmpada do convés piscou novamente, lançando luz sobre algo que fez meu estômago afundar. Cadeiras. Havia cadeiras presas ao convés, alinhadas próximas à lateral do barco, todas voltadas para o mar. Eu tinha certeza de que não estavam ali antes. Eram simples, de madeira, gastas pelo tempo e pela umidade. Algumas estavam quebradas, outras tinham cordas amarradas aos pés. Demorei alguns segundos para entender o que aquilo significava. Pescadores sentados, esperando, olhando para o mar. Uma pressão estranha tomou minha cabeça, acompanhada de imagens confusas. Homens diferentes, em épocas diferentes, todos subindo naquele mesmo barco. Alguns riam, outros conversavam, alguns carregavam esperança nos olhos. As cenas sempre terminavam da mesma forma. Silêncio, escuridão, água. Cambaleei para trás, sentindo as pernas fraquejarem. Segurei-me em uma das cadeiras para não cair, e o contato gelado da madeira fez meu corpo inteiro estremecer. Por um instante aterrador,
Tive a sensação de que a cadeira estava ocupada, de que algo invisível se sentava ali, observando o mar ao meu lado. O barco fez uma leve curva. O motor diminuiu o ritmo, como se estivesse se preparando para parar. O mar à frente parecia mais escuro, mais profundo, como uma mancha negra se espalhando lentamente. Eu não estava indo para um ponto de pesca. Estava sendo levado para onde os outros tinham ficado. O motor parou sem aviso. O silêncio que se seguiu foi absoluto, pesado, como se o próprio a tivesse sido. Arrancado ao redor do barco. O casco balançou levemente, não por ondas, mas por algo que se movia abaixo da superfície, empurrando a água com cuidado excessivo. A lâmpada do convés se apagou de vez. Por alguns segundos, fiquei completamente às escuras, guiado apenas pela fraca luz das estrelas encobertas pelas nuvens. Meus olhos demoraram a se adaptar, e nesse intervalo senti o medo crescer de forma quase física, apertando meu peito, dificultando cada respiração. Ouvi um som vindo do mar. Não era o barulho comum da água contra o casco. Era um deslocamento lento, circular, como se algo grande estivesse nadando ao redor do barco, descrevendo voltas cada vez mais próximas. A água se movia de forma controlada, inteligente. A borda do barco rangeu. Aproximei-me com cuidado, sentindo o convés frio sob os pés. Olhei para baixo, tentando enxergar algo na escuridão, mas só vi um brilho opaco sob a superfície. Aos poucos, formas começaram a se definir. Silhuetas alongadas, distorcidas, movendo-se juntas, como um cardume impossível. O cheiro do mar mudou novamente. Tornou-se mais forte, mais antigo. Um odor que não pertencia à superfície, mas às profundezas, a lugares onde a luz nunca chega. Senti náuseas e precisei me apoiar na lateral do barco para não cair. Foi então que algo emergiu. Não completamente. Apenas o suficiente para ser visto. Uma estrutura escura rompeu a superfície por um instante, longa e irregular, coberta por placas rígidas que refletiam a pouca luz disponível. Ela se moveu lentamente, deslizando ao redor do barco, e desapareceu de novo, como se não quisesse ser observada por muito tempo. Meu corpo inteiro congelou. Não era apenas uma criatura isolada. Aquilo parecia parte de algo maior. Uma presença que se estendia por baixo do barco, conectada a ele de alguma forma. O casco começou a vibrar levemente, como se estivesse respondendo ao contato. Imagens invadiram minha mente sem aviso. Vi o barco em outras noites, em outros mares. Sempre o mesmo. Sempre levando pessoas diferentes. Algumas tentavam lutar, outras rezavam, outras aceitavam em silêncio. O mar se abria para recebê-las, e o barco seguia em frente, como se nada tivesse acontecido. Compreendi com um nó no estômago que aquela embarcação não era apenas assombrada. Ela servia. Era um intermediário entre a superfície e algo que vivia abaixo, algo antigo demais para ser nomeado. O barco levava pessoas ao encontro daquilo, e em troca continuava flutuando, continuava navegando, continuava voltando para buscar mais. A água ao redor começou a subir, invadindo o convés aos poucos. Não vi nem ondas, mas em camadas silenciosas, cobrindo meus pés, depois os tornozelos. O frio era intenso, imediato, como se drenasse minha força. Tentei correr até a cabine, mas a porta estava travada. Bati nela com força, sentindo o desespero crescer, mas não houve resposta. O barco não queria que eu me escondesse. As cadeiras rangeram atrás de mim. Virei devagar, com o coração disparado. As cordas amarradas aos pés das cadeiras estavam esticadas agora, como se algo estivesse sentado nelas, pesado demais para ser visto. O convés parecia mais cheio, mais apertado. Eu não estava mais sozinho naquele barco. O mar começou a brilhar levemente ao redor, um brilho estranho, esverdeado, vindo de baixo. A superfície parecia viva, pulsando lentamente, como se respirasse. Algo estava prestes a emergir, e o barco estava pronto para entregar mais um. A água já cobria meus tornozelos quando senti o convés inclinar levemente. Não era um balanço comum. O barco parecia se ajustar, como se estivesse se posicionando para algo específico. Cada tábua rangia em uníssono, emitindo um som grave, cansado, quase ritualístico. Avancei até a popa, escorregando na madeira molhada. Minhas mãos tateavam qualquer coisa que pudesse me ajudar a escapar.
Peguei um cabo solto, puxei com força, mas ele não cedeu. Tudo ali parecia fixo demais, preso não apenas por pregos e nós, mas por intenção. O brilho esverdeado sob a água se intensificou. Agora era possível ver volumes enormes se movendo logo abaixo da superfície, contornos que se cruzavam e desapareciam. A criatura, ou as criaturas, não subiam de uma vez. Pareciam esperar o momento certo, como caçadores experientes. A pressão voltou à minha cabeça, mais forte do que antes. Não eram imagens soltas agora, mas compreensão direta. O barco não escolhia vítimas por acaso. Ele respondia a um chamado. Pessoas que se aproximavam do mar carregando algo dentro de si. Culpa, vazio, obsessão. Eu sentia isso com clareza desconfortável. Entendi por que eu estava ali. Aquela pescaria não tinha sido uma simples decisão. Eu vinha meses tentando fugir de algo que não sabia nomear, buscando silêncio, buscando distância. O barco sentiu isso. O mar sentiu isso. As cadeiras começaram a se mover. Não se arrastavam, nem flutuavam. Apenas mudavam de posição, lentamente, formando um semicírculo atrás de mim. As cordas esticadas balançavam no ar, como se aguardassem novos corpos para ocupá-las. Meu estômago se revirou ao perceber que havia um espaço vazio no centro, reservado para mim. Gritei, não por ajuda, mas por recusa. Corri em direção à lateral do barco e pensei em pular, mesmo sem saber o que havia lá embaixo. Qualquer coisa parecia melhor do que permanecer naquele convés. Quando apoiei as mãos na borda, senti algo responder imediatamente. O casco vibrou. Do lado de fora, a água se elevou, formando uma muralha escura que me bloqueou a visão do mar aberto. Dentro dela, sombras se moviam, alongadas, lentas, como se observasse minha tentativa com curiosidade. O barco não permitia fuga. A água subiu mais rápido agora, chegando aos meus joelhos, depois à cintura. O frio queimava, roubando minhas forças. Cada respiração vinha acompanhada de um gosto metálico na boca e minha visão começou a falhar nas bordas. Foi então que vi algo diferente. Preso a uma das cadeiras, havia um objeto que eu não tinha notado antes. Um antigo medalhão, gasto pelo sal, pendurado por uma corrente grossa. Quando meus dedos tocaram o metal, a pressão em minha mente diminuiu por um instante. Imagens surgiram. Um pescador mais velho, ajoelhado naquele mesmo convés, segurando o medalhão com cuidado. Ele o entregava ao mar, não com medo, mas com respeito. O barco permanecia imóvel. O mar recuava. O entendimento veio acompanhado de um terror ainda maior. O barco não queria apenas pessoas. Ele aceitava ofertas. Algo que tivesse valor real para quem o entregava. Algo carregado de significado. A água já tocava meu peito quando levei a mão ao pescoço. Meus dedos encontraram a corrente que eu usava há anos, um objeto simples, mas que nunca tirava. Um lembrete constante de alguém que eu tinha perdido, alguém que eu nunca consegui deixar para trás. Minhas mãos tremiam enquanto segurava a corrente. Parte de mim resistia, sabendo que abrir mão daquilo significava mais do que sobreviver. Significava aceitar a perda de vez. O barco rangeu, impaciente. Com um nó no peito, retirei a corrente do pescoço e a segurei acima da água por um instante. O brilho esverdeado diminuiu levemente, como se o mar estivesse observando, avaliando. Soltei. O objeto afundou devagar, girando enquanto desaparecia na escuridão. No mesmo instante, senti o barco estremecer. As cadeiras pararam de se mover. A água recuou alguns centímetros, suficiente para me fazer cair de joelhos no convés. A pressão cessou. O mar ainda estava ali. O barco ainda estava ali. Mas eu sabia que tinha sido aceito. Por enquanto, o barco voltou a se mover sozinho. O motor ligou sem que eu tocasse em nada, emitindo um som baixo, quase respeitoso. O brilho sob a água foi diminuindo aos poucos, até desaparecer por completo, como se as profundezas tivessem se fechado novamente. A água que cobria o convés começou a escorrer de volta para o mar. Em poucos minutos, restaram apenas poças espalhadas entre as tábuas encharcadas. O frio permaneceu em meu corpo, profundo, como se nunca fosse embora de verdade. Fiquei ali, ajoelhado, tentando recuperar o fôlego. O vazio no meu peito era maior do que o medo. A ausência corrente no meu pescoço parecia gritante,
quase dolorosa. Algo essencial tinha ficado para trás, e eu sabia que não era apenas um objeto. O horizonte começou a mudar. Pequenos pontos de luz surgiram à distância, fracos no início, depois mais definidos. A costa reaparecia, silenciosa, como se nada tivesse acontecido. Nenhuma embarcação veio ao meu encontro, nenhum sinal de alarme. O mundo parecia completamente alheio ao que o mar havia exigido. Quando o barco finalmente se aproximou do cais, ele desacelerou sozinho e encostou com precisão assustadora. As amarras caíram no lugar certo, como se mãos invisíveis as posicionassem. O motor desligou, e o silêncio voltou, pesado como sempre. Desci do barco sem olhar para trás. Minhas pernas ainda tremiam quando toquei o chão firme. O cheiro do mar parecia mais forte ali, impregnado em mim. Caminhei para longe do cais sem me despedir, sem agradecer, sem entender completamente se isso teria feito alguma diferença. Nos dias que se seguiram, tentei retomar a vida, mas algo estava errado. Eu não sentia mais falta. As memórias que antes me doíam agora pareciam distantes, desfocadas, como fotografias antigas deixadas tempo demais ao sol. Eu sabia que havia perdido alguém importante, mas o sentimento que vinha junto tinha desaparecido. O mar não tinha levado apenas um objeto. Ele tinha levado o peso que eu carregava com ele. Às vezes, acordo no meio da noite com o som distante de madeira rangendo. Outras vezes, sinto o balanço suave de um barco que não está ali. Quando fecho os olhos, vejo a água escura se estendendo até onde a vista alcança, calma demais, esperando. Evito o mar, evito cais, barcos, qualquer coisa que flutue. Ainda assim, sinto o chamado de vez em quando, uma vontade estranha de voltar, de oferecer mais, mesmo sem saber o quê. O pior de tudo é a certeza silenciosa que ficou comigo. Aquele barco ainda navega. Ele continua saindo à noite, deslizando sobre águas tranquilas demais, respondendo chamados que nem sempre são conscientes. E, de alguma forma, ele sabe exatamente quem pode pagar o preço. Eu sobrevivi, mas uma parte de mim permanece lá fora, flutuando sobre o escuro, esperando a próxima viagem. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!